E por que usar o ArchiCAD? Por que escolher o ArchiCAD? Eu sou Mila Peixoto, a gente está no podcast da Casa 500 e hoje a gente vai conversar com Beatriz Aguiar, que vai falar para a gente tudo sobre o ArchiCAD. Agora eu vou dizer uma coisa, viu, gente? Dá um desconto, porque ela é simplesmente apaixonada pelo ArchiCAD. Andei desconto no ArchiCAD, é massa mesmo. Vambora, Bia, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. Que bom, a gente também. Realmente, essa pergunta, eu não tenho como não começar dizendo que eu sou muito suspeita, tá? Eu gosto muito do ArchiCAD. Tive experiência com vários outros softwares durante o período de graduação, também trabalhando. Mas me encantei pelo ArchiCAD, eu acho a interface muito, sim, é intuitiva, você consegue acessar as informações com facilidade. Eu costumo dizer, tudo que no ArchiCAD é desenhado, então tudo tem um detalhe ali para você entender como sua parede vai funcionar, porque está desenhado, como que sua parede vai ficar no final. Então, todas as ferramentas que você usa, tudo isso vai ter alguma coisa te indicando, sabe? Algum elemento gráfico que vai te induzir a entender o que você precisa fazer. E isso, para mim, é uma coisa muito importante, porque torna a ferramenta intuitiva e facilita o usuário que está aprendendo, quanto já são já craques no ArchiCAD. Aí tá craque e vai evoluindo, né? Exato. Cada vez mais. Porque uma coisa que é engraçada, que eu falo muito, é que se a gente não entender e não aprender o básico, e em relação a tudo, né? Porque assim, quando a gente pensa em arquitetura, sabe, dominar o desenho técnico básico, se você não sabe espessura de linha, corte, vista, você já vai começando errando, é um dominó que vai se quebrando ali para frente. Então, nos programas é a mesma coisa. Eu vejo muito o pessoal ir buscando videozinho para aprender a fazer isso, fazer aquilo, mas não sabe fazer a base direita e aí depois vai empilhando o problema. Chega lá na frente, tá um nó que ninguém consegue desatar, né, Bia? Exatamente. Acontece muito, inclusive. A gente vê modelos precisando de alguma ajuda para poder evoluir, para entregar no final. E precisa dessa linha fina, de você configurar para poder visualizar as linhas, para poder ter a hierarquia, entender se a hierarquia foi seguida direitinho, se não, configurar corretamente as canetas no ArchiCAD, são as penas, né? E quando você faz essa configuração corretamente, você já tem um resultado bom, mas o que é muito importante é que você saiba fazer a representação gráfica, você saiba o que é o seu produto para poder configurar qualquer programa que seja para atender esse produto final. Isso é muito importante, saber arquitetura é fundamental. Boa. Que o pessoal, às vezes, ainda está achando que aperta o botão e resolve o problema. O programa faz tudo por a gente. Não existe Não isso. É bem assim. Se a gente não tiver a base, não tiver o conhecimento técnico, não vai para lugar nenhum, né? Exato. E quando vai errado. Acontece. Não é? Mas, enfim, e aí me diga uma coisa, para quem é esse programa? Assim, para quem é o ArchiCAD? Ele é indicado, eu não diria nem para quem é, porque é projetistas, né, de uma forma geral, não é isso? Exato. Aí, para que tipo de uso ele é bacana? Então... Eu acho que é indicado para todo tipo de profissional de construção civil, vocês conseguem usar sem problemas. Eu tive experiências fazendo modelagem de climatização, exemplo, do ArchiCAD, deu super certo. Mas o foco atual, assim, que eu mais vejo no mercado de trabalho, são arquitetos que trabalham em projetos residenciais, projetos de edifícios, projetos grandes, complexos também, como um loteamento de residencial, ou um hotel, uma rodoviária, um metrô, tudo isso é possível de ser feito no ArchiCAD. E edifícios grandes, enfim, dá para você trabalhar com uma gama infinita assim, de possibilidades dentro do ArchiCAD, inclusive com infraestrutura urbana, mas tudo você precisa entender qual é o seu modelo que você precisa seguir na sua carreira, seja dentro do escritório, seja dentro da sua carreira pessoal mesmo, profissional. Você precisa entender onde você quer se encaixar para poder, sim, escolher o seu software, né? E para o ArchiCAD, eu aconselho muito para quem quer fazer residências, quem quer fazer qualquer tipo de projeto arquitetônico executivo, com quantitativos confiáveis, com uma facilidade muito grande em deixar a representação gráfica bonita. Você consegue trabalhar com a sobreposição gráfica, que é um recurso do ArchiCAD, que você consegue facilmente transformar a leitura da sua planta. Então, você tem uma planta técnica, depois você tem uma humanizada, depois você pode dar destaque a todos os pilares, eles vão ficar vermelhos porque você está fundindo na bobagem. Então, você consegue fazer configurações infinitas e isso é interessante para arquitetos que têm essa relação muito próxima com a estética do seu projeto, o produto final do projeto. Que bacana, que bacana. E é importante falar assim, tem profissionais que vão focar mais nisso, sim, mas é importante para que os outros entendam também, né?
melhor o projeto, né? Sim. Então, porque assim, eu digo o tempo todo, gente, o 3D, ele é maravilhoso para dar uma visão geral, mas 3D não constrói nada. Não, 3D não constrói nada. Você vai pegar o 3D e entregar ao mestre de obra? Não, vai faltar muita informação. Você precisa que o seu projeto seja legível. Muito fácil. Bateu o olho, entendi. Você sabe até uma coisa engraçada que está acontecendo perto do lugar que eu vou sempre, um condomínio que eu vou sempre. Não vou identificar aqui para não, né? Mas assim, a pessoa mostrou um 3D do que seria a casa. Eu já fiquei assim, caraca. Passando na rua e tal, me mostrou. Estava lá do condomínio, mostrou, olha que legal vai ficar. E a casa tá. A obra era uma reforma da casa, certo? E a obra tá rolando. E eu tô vendo que tá completamente diferente. Porque assim, não tinha como fazer aquele 3D. Tá. Sabe? Aquele negócio Não de. encaixa. Não encaixa. E tipo, portal que não se sustenta sozinho. Tá. Você entende? Entendo. Então, assim, a obra, eu passo lá e fico olhando, falando, no que vai acabar isso aqui? Porque não é o que foi vendido para o cliente, né? O cliente caiu na conversa, era uma imagem meramente ilustrativa e impossível de ser replicada. Entendeu? Então, tá uma loucura. A obra sem acabar, um inferno. Mas, enfim, esse é outro problema aí, que é o problema dos 3Ds sem a base técnica, né? Mas aí, falando em 3D, tem também a representação de 3D dentro do ArchiCAD, não tem? Sim. Inclusive, facilita na hora de execução de obra. Você consegue trabalhar com uma perspectiva de um sanitário, então você consegue indicar qual é a saída de piso para poder aplicar a coordenação correta, quais são as louças metais que você vai inserir nesse projeto. Isso é um facilitador para a área de execução. Então, a pessoa que vai fazer aquela obra vai pegar a prancha, vai ter todas as informações de corte, de vistas, de planta baixa, enfim, todas as informações técnicas, mas também vai ter uma perspectiva axonométrica que visualmente vai ser percebido, meu Deus, o nicho vai estar a 80 centímetros, vai estar a, sei lá, 90 centímetros, o que você preferir, entendeu? Você consegue também ilustrar de uma forma mais inteligível, assim, de forma mais prática, excelente. Porque você está falando uma coisa que é um outro problema. Eu tenho alguns anos, né, de mercado ali, e aí eu vejo que cada dia mais você tem pessoas que não sabem ler planta, né? É um problema. Então, assim, isso que você está falando, a gente resolveria o problema com as plantas básicas, né? Vista, corte e planta baixa. A informação, certo? Né? A H é igual. Pois é, as informações ali da pessoa conseguir entender aquela planta. Sim. Mas eu diria que hoje a grande maioria, e eu estou incluindo arquitetos, estou incluindo engenheiros, eu estou incluindo todo mundo nessa cadeia aí de trabalho que participa com isso. Eles não conseguem ler planta. Né? O que é uma loucura, porque sobrecarregou o trabalho do arquiteto. O arquiteto, porque o arquiteto, na verdade, como formação, isso é bacana que a gente falou, o arquiteto, ele tem que produzir plantas técnicas. Sim. Tá? Nosso papel é esse. O engenheiro, ele pega essas plantas técnicas e traduz isso para direcionar para todo mundo que vai construir. O engenheiro civil, no caso, né? Que está fazendo essa gestão aí de obra. Isso. Então, na verdade, o nosso diálogo é com o engenheiro, é com alguém técnico que entende nossa responsável final da obra. Que é quem vai traduzir tudo para o pintor, o pedreiro, o ajudante, enfim, é o mestre de obra para que o mestre também repasse, né? Depende da organização da obra. Mas o que está acontecendo hoje é que a gente está tendo que pegar plantas e entregar tudo pronto para o complementar. E para o último pedaço da cadeia olhar para todos, entendeu? Porque nem o engenheiro não sabe ler a planta direito. Vai da gente para eles para a gente condensa e envia para o final para precisar. Pois é, exatamente. Aí essa questão aí sobrecarrega muito, muito. E eu vejo que eu dei aula na graduação de arquitetura, pós-graduação de arquitetura, e dei aula de engenharia também na graduação. Você consegue comparar. E aí você vê que as graduações, elas nem dão tanta importância, principalmente de engenharia, e de arquitetura também não, em ensinar plantas técnicas. Como ler. Nem como ler. Como produzir também? Como produzir também. Você tem quantas? Uma disciplina de desenho arquitetônico? Que normalmente é dada de jogada lá, e ninguém sabe. Você acabou de chegar, você não sabe o que é arquitetura, mas você tem que aprender a fazer uma planta técnica sem saber ler plantas técnicas. É muito mais difícil de aprender e ao longo do tempo. Então a gente tem um probleminha aí que vai ser acumulando. Na forma, no conceito, não nesse
desenho final. Exatamente. A faculdade não quer nem saber disso. É da criação. Criação, meu filho, criação é lindo, mas tem que fazer e construir. Por isso Porque a que arquitetura foi só tem se for construída, né? o conselho de faça estágio logo. Foi muito rico para mim. Foi o que me ajudou a entender a arquitetura Todo esse processo. comercial, entender pontos baixos, entender letra, como fazer. Mas é uma pena que a faculdade podia trazer um pouco mais disso. Mas aí são outras questões. E eu estou falando da faculdade geral, tá? Brasil, de uma forma geral. Certo? Mas voltando aqui ao ArchiCAD, porque a gente já fugiu do assunto. Voltando ao ArchiCAD. Então, ele, na verdade, ele vai servir tanto para engenheiros, projetistas complementares e tal, né? E eu quero fazer um outro episódio com você para a gente falar um pouco dos vários programas que tem e como escolher. Então, às vezes as pessoas, isso acontece muito comigo, as pessoas me ligam e falam assim, Mila, o que você acha? Eu devo me especializar, fazer um curso e, né, me aprofundar em Revit, em ArchiCAD e SketchUp? Aí eu falo, quando é uma pessoa que eu já conheço, eu falo já qual ele deveria ir, porque eu já conheço o que faz, o que trabalha, como é que é. Mas, na maioria das vezes, eu venho falando essas questões aí, que a gente vai falar em outro episódio, viu, galera? Agora, se vocês quiserem, manda perguntinha aqui, manda dizer que quer, tá? E aí a gente vai falar em outro episódio, viu, Bia? Mas, combinado. Mas deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui. O ArchiCAD, para a parte de projeto de interiores, ele funciona? Como é que é? É mais difícil? É menos difícil? É mais indicado? Menos indicado? Me fala um pouquinho aí sobre isso. Bom, ele funciona muito bem. A questão é que você precisa dominar o ArchiCAD, pelo menos o básico. Então, o indicado, um exemplo, a Graphisoft tem 2 cursos que são continuadores, certificados. Um é o essencial e o outro é o ArchiCAD para interiores. Então, indicado que você primeiro cumpra com o essencial para depois ir para os interiores. Se você já tem uma bagagem muito boa, um nivelamento ok com o ArchiCAD, você consegue já ir para os interiores. Mas ele não vai abarcar algumas informações básicas, entendeu? Que talvez seja interessante você pegar o essencial primeiro para poder você estar nivelado, aprender todos os conceitos primeiro e aí sim você avançar. Mas é possível de ser feito, é tranquilo, tem várias formas, estratégias que você usa dentro do ArchiCAD, com os recursos disponíveis, para facilitar a sua vida, sabe? Você consegue já deixar um template organizado, que você já tem uma bancada pronta, você vai organizar apenas qual vai ser a dimensão da sua bancada no final de cada um dos projetos. Você tem como trabalhar com um armário também, um armário que você consegue fazer ele modular, ou você consegue fazer com que ele se adapte à sua necessidade em cada projeto. Isso tudo você consegue organizar com template. E esse curso de ArchiCAD para interiores é um curso que vai trazer base suficiente para você poder produzir esses elementos e também você acaba pegando algumas informações que já vêm também, alguns objetos, algumas coisas que já vêm para a gente como uma base, que a partir daí você modifica e se adapta ao que você precisa. Mas então, na verdade, o que as pessoas podem achar errado, achar diferente disso, mas é que, no final das contas, o de interiores ele acaba sendo mais complexo, porque ele tem que ter mais detalhes, mais coisas, né? É porque são muitas possibilidades. Com o ArchiCAD, você faz tudo com tudo. Você precisa literalmente falar, olha, você é uma viga, mas você na verdade é uma bancada, tá bom? Então, essas informações que a gente precisa dar para o ArchiCAD, quem define todo o projeto é o arquiteto, né, ou o projetista, qualquer que seja, você precisa sempre estar atento a isso. Então, o ArchiCAD dá muitas possibilidades. Por isso que quando pensa em interiores para ArchiCAD parece complexo, mas é porque você ganha mais liberdade. Então, a partir de qualquer uma das ferramentas, você consegue transformar em algo que você precisa, um objeto de decoração, ou em um detalhamento de área molhada, um detalhamento de marcenaria, então, de bancada. Então, tudo isso é possível de ser feito e precisa saber do seu objetivo. Então, se você vai extrair quantitativos, ou se você vai gerar um 3D, se você vai criar uma imagem renderizada, tudo isso depende do seu objetivo. Para você construir a base certa para atingir o objetivo que você quer. Exatamente. Que é uma coisa que você falou bacana aí, liberdade. Então, quanto mais liberdade ele te dá, mais você precisa dominar aquilo tudo para tomar as decisões certas. Exato. Porque uma coisinha que você faça diferente, o resultado vai ser diferente, né? Exatamente. Não é como se fosse escada em escada, você vai subindo os degraus, e aí quando você vai subindo, parece que tem uma montanha lá no fundo, você vai subindo e vai vendo além da montanha. Então, toda vez que você vai adquirindo um pouco mais de conhecimento sobre o ArchiCAD, eu acho que isso serve para qualquer software.
você vai, ai meu Deus, eu consigo fazer isso, que legal. Aí você vai só. É a parte apaixonante. Né? É, por isso que eu falo que sou suspeita. Quanto mais você trabalha nele, mais apaixonado fica, porque você descobre mais funções, mais possibilidades, né? É bacana isso. Por um lado, a liberdade é maravilhosa para quem vai dominando, porque você consegue fazer o que você quiser. Mas essa liberdade é péssima para aquele pessoal que vai aprender né, os pedaços, porque mais ou menos. O mais ou menos detona a pessoa no Arquicad, porque ele não, o mais ou menos não tira ele do lugar. Não se sustenta. Não se sustenta. Perfeito. Rapaz, que bom, hein? Gente, ó, o Arquicad, eu também sou fã do Arquicad, tá? Mas eu também sou fã dos outros também, tá? Eu gosto de todos. Não tem É aquela história. Eu não tenho nenhum favorito porque eu, pessoalmente, não trabalho no dia a dia. Mais. Não trabalho mais no dia a dia na parte de coisa. Mas eu tenho certeza que se eu trabalhasse no dia a dia, o meu favorito ia ser o Arquicad. Bem-vinda. Mas, enfim, ó, deixa eu falar. Bia dá pra gente aqui um curso de Arquicad maravilhoso. Ela é certificada, então é uma menina que vai, assim, fazer vocês se apaixonarem por Arquicad. Eu não tenho a menor dúvida. Então, ó, ela vai voltar aqui para conversar com a gente mais sobre, vamos fazer agora o polêmico, sobre todos os programas, qual a gente faz, qual não faz. Gente, se vocês gostaram desse episódio, dá um like aqui, segue a gente no canal, tá? Manda para alguém que não consegue entender o que é o Arquicad. Eu acho que ia ter uma boa explicação aqui pra gente. E fica aqui com a gente que vão ter outros episódios sobre o tema, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.